Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 2 de outubro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, autorizou hoje o envio da Força Nacional para o Rio de Janeiro, além de anunciar 20 milhões de reais para ações na Bahia, que enfrenta uma onda de violência nas últimas semanas. Dino participou do lançamento do Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas. O plano é lançado em meio à onda de violência na Bahia, que já deixou 68 mortos, e a crise na segurança pública no Rio de Janeiro. No evento, o ministro defendeu diálogo com os estados. O Senado deve votar hoje o limite para juros do cartão de crédito. A medida faz parte do projeto do Desenrola Brasil de renegociação de dívidas. Os rotativos do cartão de crédito são cobrados dos clientes que não conseguem pagar o valor total da fatura até o vencimento. Na proposta a ser apreciada em sessão extraordinária no Senado, os juros devem ser congelados quando chegarem a 100% do valor total da dívida. Atualmente, o percentual ultrapassa os 400% ao ano em vários bancos. O texto prevê ainda que, depois de aprovada e publicada a lei, as empresas emissoras de cartão terão 90 dias para encaminhar ao Conselho Monetário Nacional uma proposta de regulamentação com a definição desse teto. Caso contrário, ficou decidido que os juros não podem ser maiores que o valor original da dívida, ou seja, limitados a 100%. A proposta faz parte do projeto do Desenrola Brasil de renegociação de dívidas, que já passou pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e pela Câmara dos Deputados. A matéria ainda precisa ser aprovada no plenário do Senado, antes de ser sancionada pelo presidente e virar lei. Segundo o Banco Central, em agosto, a taxa média de juros cobrada dos consumidores no rotativo do cartão de crédito aumentou 4,4 pontos, de 441,3% para 445,7% ao ano. A onda de calor intensa que atingiu o Brasil na segunda metade de setembro deve voltar com força agora em outubro, com a possibilidade, inclusive, de novos recordes de temperatura. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. A expectativa é que as temperaturas permaneçam acima da média para este mês, em grande parte do país. O tradicional clima quente de outubro pode ser ainda mais intenso neste ano, devido à presença do fenômeno El Niño, segundo a previsão do Climatempo. Os brasileiros devem se preparar para temperaturas entre 2 e 3 graus acima da média registrada nos anos anteriores, especialmente nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Na região sul e no norte do Amazonas, a elevação pode chegar a 1 grau acima da média. Isso significa que estados como Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e oeste da Bahia devem enfrentar temperaturas médias superiores a 29 graus. Além disso, Goiás e o Distrito Federal também sentirão o impacto do calor intenso. Apesar do cenário de calor extremo, algumas áreas do sul de Mato Grosso do Sul e partes do sul do Brasil podem experimentar alívio temporário com chuvas consecutivas, fazendo com que os termômetros caiam abaixo de 20 graus. E nos destaques internacionais, Donald Trump volta ao banco dos réus hoje em Nova York. O ex-presidente norte-americano será julgado ao lado de 2 filhos pela acusação de inflacionar o valor de ativos imobiliários. Na noite de domingo, Trump afirmou que planeja comparecer ao início do julgamento para lutar pelo próprio nome e reputação. Ainda que não possa ser condenado à prisão por esta acusação, o julgamento é uma prévia de uma série de processos judiciais que podem prejudicar a campanha pela indicação republicana. O bilionário é acusado criminalmente em 4 casos diferentes, o que até o momento não afetou a popularidade entre as bases republicanas. Em 4 de março, Trump deve comparecer ao Tribunal Federal de Washington para responder às acusações de tentar reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020, vencidas por Joe Biden. Ele também responde a um processo por fraude contábil e outro por gestão negligente de documentos confidenciais após deixar a presidência.
O debate de candidatos à presidência da Argentina demonstrou divergências nas propostas econômicas, além de declarações polêmicas. O país vai realizar as eleições no dia 22 de outubro. As propostas para combater a inflação, a fuga de divisas, a dolarização da economia ou o fim do Banco Central. Esses foram os temas que dominaram o primeiro debate de candidatos à presidência da Argentina, realizado na noite de domingo. O ministro da Economia, Sérgio Massa, candidato à presidência pela coalizão União pela Pátria, foi alvo das críticas dos demais aspirantes devido à grave crise no país. A Argentina enfrenta uma inflação de mais de 120% em termos anuais e um índice de pobreza que supera 40% da população. O candidato libertário de extrema-direita Javier Milei, líder em várias pesquisas que projetam sua presença no segundo turno eleitoral, afirmou que a Argentina está em decadência. O debate também abordou questões como educação e direitos humanos, temas em que Milei ganha destaque por suas posições polêmicas. Milei entrou na política argentina em 2021, quando foi eleito deputado pela cidade de Buenos Aires. Em agosto, ele foi a surpresa das primárias presidenciais, quando foi o primeiro colocado com 30% dos votos. Os candidatos à presidência vão participar de outro debate no dia 8 de outubro, 2 semanas antes do primeiro turno. E olha só, o Prêmio Nobel de Medicina foi concedido hoje aos cientistas Katalin Karikó e Dream Weissman, que realizaram as pesquisas que permitiram a criação de vacinas eficazes contra a Covid-19. Mas, mais do que isso, a descoberta da tecnologia de RNA mensageiro, que agora serve como base para muitos outros tratamentos, como, por exemplo, para a luta contra o câncer de pele mais letal. Junto, eles encontraram uma maneira de modificar o mRNA. Essa tecnologia revolucionária foi descoberta há mais de 15 anos e possibilitou a produção em tempo recorde de vacinas a partir de material sintético. Até recentemente, as vacinas eram feitas a partir de um agente infeccioso morto ou atenuado que levava o nosso organismo a reconhecê-lo como um corpo estranho e a desenvolver uma resposta imunológica para prevenir a infecção. O prêmio, um dos mais prestigiados do mundo científico, deu aos pesquisadores, além do reconhecimento, o valor de 11 milhões de coroas suecas, equivalente a cerca de 5 milhões de reais. Karikó nasceu na Hungria e se especializou em bioquímica. Ela trabalha na farmacêutica BioNTech e é professora da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Weissman também atua na Universidade da Pensilvânia. Natural dos Estados Unidos, ele estudou imunologia e microbiologia durante a sua formação. Vaccines, I don't know if they will change in any way, but I think Não sei se os antivacinas mudaram de alguma forma, mas acho que dar o prêmio Nobel a essa vacina pode fazer com que os indecisos se vacinem e tenham certeza que é muito eficaz e confiável. Agora temos 30 milhões de testes sendo feitos em todo o mundo com pessoas que ainda não tiveram a doença e sabemos que é uma vacina muito segura e muito eficaz. Com a escolha, rompeu-se a tradição de reconhecer trabalhos com várias décadas de trajetória. Então, parabéns aí a todos os vencedores do Prêmio Nobel e também para todos aqueles que ficaram horas em laboratórios pelo mundo, travando aí uma batalha contra o vírus. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30. Até lá.